Que Jesus inspire a todos nós, permaneça conosco, especialmente derrame sua luz sobre o Luciano. Luciano, seja muito bem-vindo, a reunião é sua, você me devolve ela às 8h35, por favor. Só para explicar para o pessoal, o Heraldo pediu que a Rogéria substituísse ele hoje, porque ele tinha um compromisso, e, por sua vez, a Rogéria, por causa dos pais enfermos, não pôde comparecer. E o Luciano, carinhosamente, foi intimado por nós a trazer, coitado, hoje, um estudo para nós. Então, nós vamos todos, com certeza, ajudar o Luciano, não vamos? Vibrar por ele, ajudar, e todos vamos, com certeza, receber o amparo da equipe espiritual. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite a todos, mais uma vez. Muito bom ver todos vocês, essa família que sempre se reúne às quintas-feiras, família de encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre esteja conosco. E conforme a Celinha falou, beijo para você, Cecilinha, era para falar, né? Então, obrigado também a Cida pelas boas energias na oração. Então, hoje é um estudo, na verdade, coletivo, né? Então, hoje aqui estou na condição de pedinte, no sentido de pedir a ajuda de vocês para que o propósito de hoje seja cumprido, e com certeza vai ser, porque a espiritualidade amiga está aqui nos amparando a todos nós nesse momento, né? Então, vamos dar sequência ao estudo que vocês vêm fazendo na semana passada, que eu não pude estar, né, por conta do trabalho, mas, por uma boa coincidência, estávamos mais ou menos sincronizados com os temas aqui tratados hoje, né, de trabalhos que foram realizados essa semana. Então, nós vamos conversar nesse capítulo 8, né, do Livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, né, e continuaremos aqui da questão 413, né, que tem aqui no título, antes da questão 413, visitas espíritas entre pessoas vivas. Eu vou pedir se a Fran puder projetar. Uhum. Obrigado, amor. Nada. Isso, obrigado. Visita espíritas entre pessoas vivas, né? Nesse capítulo da emancipação da alma, né, o assunto tratado, ele vem fazendo aqui algumas categorias, né? Foi tratada anteriormente aqui a questão do sono e sonhos, né? E agora ele vem falar dessa possibilidade, né, das visitas espíritas entre pessoas vivas. Eu anotei que os vivas aqui, Kardec quer dizer entre encarnados, tá? Então, esse é o pressuposto que vai orientar a gente no estudo de hoje. E na questão 413, ele parte o seguinte, como é que vamos fazer? Você lê ou eu leio? Quando a gente faz, geralmente eu leio, né? Aí Então você começa, tá pode ser? autorizado, claro. Tá bom. Então, vamos lá. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Obrigado. Nessa questão 413, se nós pegarmos aqui desde da pergunta feita por Kardec aos espíritos, ele fala o seguinte, olha, do princípio da emancipação da alma. Então, como ele está avançando nesse capítulo sobre a emancipação da alma, e ele passou por esse tópico antes, né, da emancipação, ele trata o seguinte, então o princípio já foi dado, né? Parece decorrer que temos duas existências simultâneas. Olha que ele é muito perspicaz, o Kardec, e ele coloca o seguinte, olha, do princípio da emancipação da alma, parece, ele não afirma, né? Parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo
que nos permite a vida de relação ostensiva. Pelo que eu entendo, essa vida de relação ostensiva são as nossas atividades cotidianas, ordinárias, né, que estamos na condição de vigília, tá? E a da alma, né, que quando estamos dormindo, falando aqui de emancipação, que nos proporciona a vida de relação oculta. Esse oculta denota a questão espiritual, a vida no estado de emancipação da alma e a nossa relação com o mundo dos espíritos. É assim? Existem essas duas condições? Respondem os espíritos. No estado de emancipação, ou seja, né, dormindo, né, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então aqui, ele vem trazendo para a gente, os espíritos trazem para nós aqui, na resposta da questão, a vida é uma só, né? A nossa existência terrena aqui é uma só, dotada de duas faces que se complementam. Quando estamos em vigília e quando estamos no estado de emancipação da alma, dormindo, né? Uma parte complementa a outra. São duas fases, né, numa só existência, né? E muito interessante nessa resposta que os espíritos dão, penso eu que quando os espíritos trazem essa resposta para a gente, eles abrem uma perspectiva muito boa para todos nós, né? Porque a vida também continua quando estamos dormindo. Ou seja, nós ouvimos muitas pessoas falando que gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas, né? Porque nós passamos uma parte do dia dormindo, né? Mas os espíritos vêm nos trazer, né, que dormindo também é uma fase da existência e que nós vamos ver daqui a pouco que também traz possibilidades de atividade, de trabalho, de aprendizado, né? E possibilidade também de encontro entre pessoas ou entre seres encarnados também, né? Então essa pergunta é muito boa e ela abre esse tópico aqui sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas, né? E nos ajuda muito a compreender a nossa existência enquanto encarnados, em vigília, né? Acordado e também dormindo, né? E eu deixo aí a possibilidade de vocês interromperem em qualquer momento, fazerem perguntas, colocações acerca desse tema. Alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa sobre isso? Deixei passar alguma coisa, porque, na verdade, fica até difícil explorar o tanto de possibilidade, né, que esse estudo nos permite, um pouco pela nossa limitação, né? Mas, assim, o que eu captei, né, nos meus estudos aqui, de principal, nessa pergunta 413, é isso. Alguém quer complementar? Tranquilo? Podemos passar para 414, então? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Obrigado, Fran. Então, avançando um pouquinho na questão 414, né, Kardec pergunta aos espíritos, né, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Então, nós voltamos lá para o título, visita espíritas entre pessoas vivas. Então, encarnados, nesse caso aqui, né, porque estamos seguindo o título, né? Então, podem duas pessoas encarnadas que se conhecem visitar-se durante o sono? Os espíritos respondem, certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Paramos um pouquinho aqui, né, nessa primeira parte, né? Então, com certeza, os espíritos vêm trazer
que durante o sono, né, nas possibilidades de cada um, né, da condição espiritual de cada um, da concessão de Deus acerca desse tema, né, amigos, né, conhecidos que encontramos em outras existências ou até na atual, né, podemos nos encontrar no sono, reunirmos-nos e conversar. Né? Bom, isso eu achei fantástico, né? Estudar um pouco mais sobre isso, porque quando estamos e mergulhamos na carne, né, para reencarnar, deixamos do outro lado também, no plano espiritual, muitos de nossos amores, né? Familiares, amizades, né, de outrora, que não estão conosco agora quando desencarnados. E quando encarnado também, podemos ter amores, grandes amizades em qualquer canto do orbe terrestre, né? Estabelecendo afinidade entre ambos encarnados, à noite podemos nos reunir com esses amigos, com essas boas amizades e nos falarmos, nos comunicarmos, né? E matar a saudade, né, desses espíritos amigos que temos e que tivemos durante outras existências. Né? Ele continua: podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. Muito legal isso, porque se pensarmos e fizermos talvez uma pequena reflexão acerca das possibilidades das nossas vidas passadas, eu às vezes brinco, eu tenho dificuldade com calor, né? E só por isso eu acho que é uma prova. Eu só trabalhei até hoje em cidade quente, mas eu tenho muita dificuldade com calor. E eu brinco, eu falo com o meu espírito, tem alguma coisa que lembra frio, porque eu gosto muito de frio, sabe? Então, às vezes, passa pela minha cabeça assim, eu acho que eu já tive uma reencarnação em outro lugar do orbe, alguma coisa na Europa, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, um país mais gelado, porque eu tenho muita dificuldade com frio, e no fundo do meu coração, eu aqueço essa ideia de que tenho também, né, essa passagem por países, vamos colocar, de clima, de temperatura mais gelada, né? Então, se realmente isso é verdade, e se lá conquistei bons amigos, provavelmente, durante o sono físico, tenho a possibilidade de encontrá-los, conversar, matar a saudade, né? E os espíritos ainda continuam respondendo. É tão habitual o fato de ir encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que podem ser úteis. Olha que importante. Que podem ser úteis. Então, você imagina bem a possibilidade que os espíritos nos trazem desse conhecimento de pensar que temos um amigo, um parente, que tivemos muita afinidade positiva, encarnado em outro lugar, em outra região do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E esse amigo é sempre aquele que em outras encarnações me aconselhava com ideias positivas acerca disso, acerca daquilo, né? E isso eu sinto muita falta agora, né? Então não é motivo nenhum, né, para nós ficarmos chateados, né, por estarmos encarnados em locais diferentes. Não, porque essa janela, né, de conhecimento aberta pelos espíritos acerca da emancipação da alma nos traz isso. Esses reencontros são possíveis e acontece que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, olha que bonito, né? Olha que amplitude bonita que o Livro dos Espíritos nos traz e que os Espíritos trazem para a gente de conhecimento, né? Então, às vezes, podemos ouvir, né, de nós mesmos, nossos familiares, alguém se queixar que sente muita falta de um familiar desencarnado, de um ente querido que se foi e que pensa que esse ente está encarnado em outro lugar, né? Já voltou, já está encarnado em outro lugar, enfim, temos a possibilidade de nos encontrarmos com eles, né, dadas as condições, né? Creio que foi conversado sobre o que antecede
essa parte de visita espíritas entre as pessoas vivas, né? Que tudo vai depender também, essas possibilidades de nossas condições mentais, né? Do nosso estado enquanto vigília, né? Da disciplina mental que temos, né? Porque também é uma relação de afinidade, né? Penso eu que essa sincronia de possibilidade, né, abaixo de Deus, com a permissão da espiritualidade amiga, vai depender muito da nossa sintonia com esse ser encarnado em outro lugar aqui no orbe, né? Por exemplo, se eu desejo também, e tenho essa vontade, tenho essa aspiração interna de encontrar esse ente, esse amigo querido, e se ele também, né, por afinidade, deseja isso também, né? Porque, caso contrário, torna-se uma invasão. Então, havendo essa possibilidade, havendo esse casamento fluídico e a permissão de Deus e da espiritualidade amiga, temos a possibilidade de fazer essa visita, nos aconselharmos, termos notícias, né, apaziguarmos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, com essas visitas durante o estado de emancipação da alma. Né? Alguém gostaria de complementar? Pode falar, Celinha. E olha que legal que ele fala que certos e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Então, às vezes, a gente lembra, né, até de um sonho, que encontramos com determinadas pessoas que a gente não acha que são conhecidos. Pessoas que encontrei com uma pessoa, conversei com uma pessoa que eu não conheço. Conhece, né? Conhecemos, né? É que a gente não lembra porque conhecemos em outras vidas, né? Muito, muito importante perceber isso. Sim, Celinha. Eu vou te dar a palavra já, Esther. E não precisa ir muito longe, Celinha. Estava pensando nisso agora à tarde, né? Se a gente volta aqui, né? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono. Quer dizer, eu conheço a Celinha, eu conheço o Pedro. Ocorreu toda uma situação, uma conjuntura para que estivéssemos conversando aqui hoje. Quem garante, e eu não duvido, que eu, Celinha, Pedro e demais diretores espirituais dessa reunião, né, não estivemos conversando durante o estado de emancipação da alma sobre provavelmente o que iria acontecer e queríamos conversar aqui hoje. Né? Então, ou seja, não precisa ir muito longe. Né? Isso acontece e acontece de fato. Né? A Esther levantou a mão. Boa noite, Luciano. Eu queria perguntar se, sim, tem alguma possibilidade de algum momento o nosso sonho não ser uma experiência do espírito no plano, ou se todos eles refletem essa experiência, porque tem uns que são sonhos muito sem pé nem cabeça, que eu fico assim, gente, será que isso era um local mesmo que eu estava, mas não faz sentido nenhum o sonho, aí eu fico nessa dúvida. Pois, Esther, vamos ver se eu consigo te responder. Se eu não conseguir, eu peço ajuda, não aos universitários, mas aos professores, né? É o seguinte, esses sonhos, né, que nós temos, os sonhos, né? Vamos separar em duas partes, né? Os sonhos anímicos, que diz respeito à nossa própria alma encarnada, somos nós mesmos, e os sonhos espirituais, ou também mediúnicos. Então, são coisas distintas, né? Os sonhos anímicos, muitos deles, ou a totalidade deles, desses sonhos, guardam relação com aquilo que temos dentro de nós. Paixões, tendências, gostos e, principalmente, aquilo que alimentamos rotineiramente na nossa mente, em formas de pensamento, em formas de palavra, que se traduzem também em ações. Né? Isso é uma coisa. Um outro ponto também dos sonhos, que diz respeito às características anímicas dos nossos sonhos, tem a ver também com aquelas dificuldades ou aquelas coisas difíceis que lidamos durante o dia, né? Temos dificuldades de lidar com essas situações e vamos colocar assim, desenvolvê-las bem ao longo do nosso dia, e quando não conseguimos isso, guardamos em algum lugar, né? Vamos chamar assim, do nosso inconsciente, né? E fica ali guardado. Durante a noite, né, nesse processo onírico, né, do sono, quando guardamos isso dentro de nós, não conseguimos lidar com muitas coisas durante o dia, a tendência é que durante o sono isso volte também. E isso reflete aquilo que não conseguimos lidar durante o dia, mas é nosso.
né? É nosso. Então, isso aparece para a gente, mas o inconsciente, né, a nossa mente, vamos colocar assim, ela tem características distintas do nosso ego, né, que é o nosso estado de vigília. O nosso inconsciente, quando faz uma formulação onírica, né, dos sonhos, ele tende a trazer aquelas dificuldades que tivemos de formas distorcidas, né, não se apresentam da mesma forma que se apresentaram durante o dia, né? Então é distorção, aparece também, às vezes, os sonhos, você tem aquela sensação, fala assim, eu tive a sensação que eu sonhei com meu pai à noite, mas era meu pai, mas não era meu pai, sabe? O nosso inconsciente tem essa característica que às vezes ele não consegue trabalhar muito bem e mostra pra gente algo em comum entre duas pessoas e que faz a gente ter essa percepção, né? Que sonhou com uma pessoa, mas não era essa pessoa. Mas isso é nosso. Agora, os sonhos mediúnicos, espirituais, creio eu, têm uma característica diferenciada. Quando, ao longo do dia, temos a disciplina mental, conseguimos lidar razoavelmente com as coisas que nos acontecem, estamos enganjados no pensamento, palavra e ação do bem, à noite, dado que isso aconteceu, né, Deus permitindo, a espiritualidade estando conosco, podemos ter, de fato, caso seja útil, necessário, esses sonhos espirituais com esses irmãos desencarnados, que vêm também nos ajudar, nos socorrer, como que a gente está tratando aqui agora também, com o encarnado, né? Então, tem a possibilidade também de sonhar com aquele encarnado também, né? Pode estar, como falamos aqui, até do outro lado do globo, né? Então, vocês podem se encontrar também, né? Para matar a saudade, para tirar bom proveito, bons conselhos, e quando a gente retorna ao corpo, a gente vem com essa sensação e essa intuição boa, porque às vezes nem lembramos exatamente da totalidade desse sonho, só fragmento, né? Quando isso acontece, às vezes nem passa pela cabeça, a gente sabe que sonhou, mas não sabe exatamente o que é. Mas a gente acorda num bem-estar, numa leveza. Do outro lado também, quando alimentamos durante o dia, né? Pensamentos de desequilíbrio, de desordem, e por aí vai também. Podemos ter sonhos, né? Até espirituais também, mediúnicos, com algo que vai deixar-nos, quando acordarmos, também um mal-estar, cansaço. Parece que, como diria, né? Levou uma surra, né, também. Então, depende muito, a gente sempre volta nessa questão do pensamento, né? Do nosso equilíbrio mental e da disciplina também ao longo do dia. Eu não sei se eu consegui te responder, Esther. Conseguiu sim, obrigada. Por nada. A Ô, Cida Luciano, levantou a mão. Fala, Valdemar. tudo bom, né? Deixa eu Tudo. falar. Eu não sei em que nós poderíamos já enquadrar o tipo de sonho que você não aprova hipótese alguma. Tipo assim, que você está brigando, está dando paulada nos outros, é atacado, e a porção de coisas assim que, claro, você não faz nem pensa nisso. Eu mesmo tenho tido sonhos assim. Em que tipo vai ser anímicos, mas não pode ser também do segundo tipo espirituais, né? É um pouco estranho, né, não? Ô, Valdemar, vou tentar te responder aqui. Se eu não conseguir também, eu peço ajuda a Celinha, a Cecilinha, né, que tem mais experiência do que eu. Esses sonhos, Valdemar, né, que a gente sonha com algo que destoa da nossa característica, do nosso hábito mental ao longo do dia, né? Meu hábito mental ao longo do dia é manter a serenidade, o equilíbrio, né? Tentar caminhar melhor na medida do possível, dentro do caminho do bem, né? E sendo o melhor cristão que eu posso ser no dia, né? E quando chega a noite, né? Eu tenho um sonho, por exemplo, que vai diferente disso, Então, Valdemar, pode ter várias situações, penso eu, né? Pode estar relacionado, né, com alguma dificuldade dessa que eu joguei para o inconsciente, não de agora, mas de muito tempo atrás e que ainda não foi bem resolvida, né? Do meu dia, da minha vida, enfim, que não foi bem resolvida e que volta dessa forma. Não necessariamente vai querer dizer que o seu espírito é violento ou algo disso, não. Não necessariamente. Pode ser uma dificuldade que você teve encarnado no passado ou até em outras vidas que retorna agora dessa forma, né?
te deixando, às vezes, no preocupado, mas por que eu estou sonhando com isso, sabe? Mas não necessariamente é um sonho espiritual. Pode ser uma dificuldade mesmo que o inconsciente te apresenta agora dessa forma, né? Do passado, né? Então, pode ser que seja isso. A Cida ou o Valdemar, de novo? Pode falar à vontade. Luciano, Oi, vou Cida. aproveitar a carona do Valdemar, porque a gente tira a câmera aqui para a gente ir estudando juntos. Então, eu estou me lembrando, tem um episódio muito interessante lá de Nosso Lar, no Sono, em que André Luiz trabalhou muito, muito mesmo, ajudando, foi a estreia dele no longo trabalho. E ele virou o tempo. E ele ganhou muito bônus hora. E ele, então, recebeu de Lísias, dona Laura, um lugar, um recanto, para que ele pudesse descansar. Então, a gente vê no plano espiritual a necessidade também do sono. E qual foi o bônus que ele recebeu, o bônus hora que ele mais ficou encantado? A visita da mãe, em sono. E a mãe conversou com ele, disse que quanto ela esperou aquele trabalho dele, aquela dedicação. Então, vai aqui um contraponto com o sono e sonho que o Valdemar acaba de apontar. E mostra para nós também como é fundamental que a gente faça uma asepsia mental antes do sono, para que ele seja aproveitado, que a gente se ofereça para trabalhar no plano espiritual, preparando o nosso sono com uma prece, oferecendo o nosso amor para que a gente possa trabalhar, que a gente não pode perder tempo, né? A gente não interessa, está dormindo, vamos aproveitar também, vamos trabalhar. Então, tenho esse capítulo da obra como uma pérola para nós, né? De ensinamentos, de caminhos, né? Então, a gente ter também esse lado positivo, aproveitar muito o nosso sono, certo? Talvez abra aí algum motivo para a gente conversar mais. Né? Luciana, enquanto a câmera está aberta, uma outra questãozinha. Eu mesmo sonho reiteradamente, assim, repetidamente, os mesmos sonhos. Mas muitas e muitas vezes os mesmos sonhos. Como é que explica isso? Celinha, você quer responder? Não, pode responder, depois eu falo. Mais psicanálise. Oi, Cida, você mandou um pouco aí, faz sentido. Eu disse assim, que para ele, segredosamente, isso é mais da área da psicanálise, é o nosso subconsciente, que é dentro daquilo que você disse antes. Registrou e foi algo que marcou muito a nossa psique e que a gente retrocede muitas vezes. Essa é a minha visão, não significa que é a única, que tem tantos porquês, né? Mas essa seria uma leitura. Claro. Mas eu abro a palavra. Ela já tinha me explicado isso, mas eu queria ver uma outra opinião, se fosse possível, né? Uma segunda opinião. Então tá. Ô, Valdemar. Assim, opinião, explicação. A gente pode preencher essa dúvida sua com vários elementos, né? Tanto da psicanálise, das psicologias, quanto também do espiritismo, né? Em relação à questão do inconsciente, aquilo que ficou guardado lá de alguma forma, né? Registrado lá, isso insiste. Isso que está lá guardado, né? Insiste em reaparecer até que a gente consiga não dar uma solução, mas encaminhar isso para uma outra situação, para uma outra vivência, o que a gente pode falar também de ressignificar, né? Então, talvez é algo que possa ser levado, né, para uma sessão de um psicólogo, psicanalista, que eles ajudam a gente a perceber isso e dar um encaminhamento, se isso é o que está guardado ali, e insiste, e vai insistindo sempre. Do outro lado também, do ponto de vista espiritual, pode ser uma memória sua guardada, né, que retorna ali, para te mostrar alguma coisa, para te ensinar.
acho que um ponto interessante é o que esse sonho te traz, né? Se traz uma coisa boa, ótimo, né? Traz uma coisa boa, algo saudoso, ou algo de esperança acerca do futuro. Essa cena, eu vejo que talvez isso tenha alguma coisa no futuro de coisa boa, né? Se te traz um mal-estar, né? Aí cabe uma análise melhor, né? Pelas psicologias, pela psicanálise, né? Para tentar tirar um pouco de uma angústia, de um mal-estar, se isso acontece, né? Se não, deixa, vai indo, vai indo, vai indo, vai mantendo a disciplina como você tem, né? Mental ao longo do dia, da higiene, porque a Cida falou é muito importante. A higiene mental antes de dormir, né? Estar atento a boas palavras, eu sei que vocês fazem isso, a ver coisas boas na TV, se for ver, a um bom estudo, uma boa leitura, é muito importante, porque temos dificuldades, e muitas pessoas, né, já falei outras vezes, igual o seu Zé Maróculo falava, às vezes ao longo do dia brigou com todo mundo, xingou a mãe, chutou o cachorro do vizinho, aí dá 10 para as 10 da noite, faz uma oração até 10 horas e vai dormir. Não é muito eficiente, não é o seu caso, entendeu? Mas essa higiene é super importante também. Tá, valeu, obrigado. Por nada. Celinha? É a Cecília. Fala, Cecilinha. Não, mas a Célia estava na minha frente. Quer falar primeiro? Não, fala você primeiro. Tá bom. Eu só pegando um gancho aí nessa conversa, né? A gente tem que lembrar, como o Luciano falou, a gente tem uma memória espiritual, né? Porque ao longo da nossa existência, né, que é permeada por momentos encarnados e momentos desencarnados, né, que nós passamos, nós vamos registrando isso tudo na memória. Isso tudo fica lá, arquivado na memória espiritual. E a gente não pode esquecer também que nós temos o corpo físico que nos limita muito, porque essa limitação parece que ela é pequena, mas ela não é. A limitação do nosso corpo físico que ele nos impõe, né, é muito grande. Quando nós acordamos do sono físico, porque só o corpo que dorme, o espírito não dorme, né, ele fica mesmo livre. Quando nós retornamos do sono, nós acordamos, essa memória do que nós vivemos enquanto no estado de sono físico, quer dizer que o espírito fica mais livre, né? Ele registra. Quando nós acordamos, esse registro do momento do sono se mistura, né, às nossas memórias anteriores, e o nosso cérebro físico, que nos limita a lembrança, faz com que a gente embaralhe isso tudo. Essa que é a verdade. Então, nenhuma lembrança de um sonho, ela é realmente fidedigna. Eu sonhei, eu estou lembrando, eu lembrei que eu sonhei isso, isso, isso. Não, pode ter certeza que não foi assim. Porque nós sonhamos, podemos ter sonhado algo semelhante, mas nós já misturamos na nossa vivência atual aquelas nossas experiências, misturamos com as passadas. Tá? Essa é uma limitação que nós temos, né? Na hora da lembrança do sonho. Nunca é o que a gente sonhou realmente. A gente põe as nossas impressões, a gente põe as nossas dificuldades, a gente põe aqueles que o Luciano falou, né? Dos nossos registros de subconsciente, de inconsciente. Eu não entendo nada disso, mas, né? Que acaba misturando com tudo que a gente vivenciou durante o sono físico. Né? Então, assim, o exemplo que deu também, que ele deu do sonhei com um pai, mas não era o meu pai. Quem falou que não era seu pai? Quantas reencarnações nós tivemos? Não tivemos sempre o mesmo pai. Né? Então, pode ser que não seja meu pai agora, né? Mas foi meu pai no passado. Né? E eu me reencontro porque é uma alma querida, é um espírito afim, é um espírito amigo, familiar. Então, tudo isso a gente é muito complicado, porque são muitos detalhes que a gente não pode deixar escapar.
né? Senão a gente fica achando, nossa, eu sonhei isso, foi... Não, nunca é o que a gente está lembrando, exatamente o que a gente está lembrando. Obrigado, Cecilinha. Celinha? É muito bom, bem colocado, essa lembrança que vem limitada pelo nosso próprio cérebro, né? E por diversos outros fatores. Nós temos 3 questões aí. A questão que a Esther falou, que a Cecilinha colocou, da confusão da lembrança por causa das limitações orgânicas mesmo, limitações do cérebro, mas ainda misturadas por nossos vícios de personalidade, de comportamento, de vida material. Mas a Cida lembrou muito bem, na semana passada o Pedro dedicou grande parte do estudo à preparação do sono para dormir. É importante preparar para dormir, para que a gente tenha um sono tranquilo, para que tenhamos um sono que nos recomponha e para que durante o sono a gente realize o melhor e possa memorizar o mais importante dos nossos episódios durante o sono, mas que o mais importante sejam coisas boas, positivas. E o Valdemar falou dos sonhos reincidentes, porque eu sonho tantas vezes a mesma coisa. E ainda ele falou, e ainda tem sonhos que eu às vezes estou brigando. E a gente vai voltar um pouquinho na questão que a gente já estudou, mas como nós estamos estudando, é bom voltar, que é a 402 do Livro dos Espíritos. E olha o que ele vai falar. A pergunta, ele quer saber como podemos explicar a liberdade do espírito durante o sono. E ele fala que a gente explica pelos sonhos. Então, o sonho é muito importante mesmo. E ele vai falar assim, eu vou ler só o pedacinho que interessa para nós, dentro dessas questões. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Então, quando estamos dormindo, o espírito vai enxergar muito mais coisas, vai lembrar de muito mais coisas, vai poder estar em muito mais experiências e vai trazer conhecimentos do passado que ele não está aplicando na vida presente, porque não estão dentro do seu programa reencarnatório, mas ele vai buscar. Então, é uma série de elementos que acontecem durante o sono. Depois ele fala, tem o conhecimento do passado e, às vezes, até a previsão do futuro, porque ele vai enxergar coisas que estão delineadas para acontecer na vida dele. Às vezes, até ele é alertado para isso durante o sono. E, quando a gente acorda, a gente traz isso tudo misturado. E como temos fragmentos, a lembrança é fragmentada. A nossa lembrança é fragmentada, por causa das limitações orgânicas do próprio cérebro. Do mesmo jeito que, quando reencarnamos, esquecemos as vidas anteriores, várias experiências. No sono físico, a gente busca algumas e relembra, mas ao acordar, a gente distorce ou fragmenta. Tanto que a gente também fala, eu sonhei uma coisa, de repente mudou, de repente era outra coisa, de repente eu estava em outro lugar, eu estava conversando com uma pessoa e de repente foi outra. Isso tudo acontece. Mas antes de eu dar a palavra a Fran, e os sonhos reincidentes? Que é a pergunta do Valdemar. Esses sonhos, aí o Luciano falou com muita propriedade, também está aqui, que ele fala assim, o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono.
Então, alguma coisa tem nesses sonhos que está ligada aos fatos ocorridos, ou que nós vimos durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo o que vistes. Então, são pedaços que estão vindo reiteradamente. Vossa alma não está em pleno desdobramento, porque quando a gente não lembra exatamente do que vimos. Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa volta. Então, quando a gente não se prepara, como a Cida lembrou, para dormir, o sair para o sono, a gente já sai perturbado. Então, vários elementos, várias circunstâncias e pensamentos do dia vão nos envolver. Então, a gente já entra no sono confuso. E ele fala de novo, na volta ao estado de vigília, nós também passamos pela perturbação, que foi o que Cecilinha comentou. E ele fala assim, quando a gente volta, a qual se junta a do que fizeste ou do que vos preocupou no estado de vigília, que é o que o Luciano falou. E a gente ainda junta as preocupações que nós temos quando acordados. Então, olha como é que é difícil interpretar isso tudo. Então, os sonhos reiterados, eles podem refletir essas três situações. A preparação para dormir, as dificuldades que nós temos de relembrar, a fragmentação por causa do próprio cérebro, mais algumas questões do dia a dia que estão nos envolvendo e preocupando. Eu não sei se o Valdemar está aí. Acho que não. Tá. Fala com ele. Não sei se deu para clarear um pouquinho. Sim, Celinha, obrigado. E agora eu vou passar, então, para a Fran. E depois, a não ser que o Luciano queira colocar alguma coisa. Aí o Luciano agora conduz para nós. Por favor, Luciano. Obrigado, Celinha. Fran, pode falar, amor. Eu acho interessante, não sei se isso é por conta de algo espiritual, às vezes algum sonho em que a gente chega em outros planos muito rápido, em vários planos diferentes. Às vezes a gente sonha, a gente dorme 15 minutos, parece que a gente sonhou assim um dia inteiro, né? O sonho parece que durou um dia inteiro, na hora que a gente vai ver foram 15 minutos que a gente dormiu. O contrário também acontece, a gente dormiu a noite inteira e quando vê a gente, pelo menos que se lembra de um sonho só, né? Então, isso eu acho também que é uma coisa, resumindo, acho que a gente nunca vai entender, saber 100% assim, o que é o que, né? É muito difícil. Eu acho até difícil, às vezes, saber o que é um sonho espiritual e algo que é só um resquício, assim, né, do inconsciente, ou sei lá, algo de durante o dia, enfim. Só para comentar a questão do tempo também no sonho, porque eu acho isso me intriga muito. É só isso. Obrigado, Fran. A partir do que você falou, o que eu posso comentar também, eu penso que acontece mais de nós dormirmos muito e parecer que não dormimos nada, do que dormir pouco e parecer que dormimos muito. Eu acho que, às vezes, o pouco que a gente dorme parece que dormiu muito, ou que sonhou muito também nesse pouco espaço do tempo, talvez também entre aí aquela ação física mesmo do cansaço, né? E em relação ao dormirmos e, às vezes, não chegarmos até uma condição de sonho, ou chegarmos também numa condição de sonho em equilíbrio, nós temos, acho que o Pedro conversou com vocês, tenho certeza, das etapas do sono, né? Então, até chegar lá no finalzinho, que é o sono que é o reparador, que é o restaurador, que é o sono REM, né? No qual nós temos sonhos também, isso aí antecedendo, né, a nossa disciplina mental também, com certeza os nossos sonhos, sejam eles anímicos ou sejam eles espirituais, eles vão nos trazer coisas boas, né? Em relação ao tempo,
a nossa mente ou o nosso espírito, né, é esse cofre, né, de informações, de vivências, de impressões, não só dessa existência, mas de outras também, né? Então trazemos tudo isso. E hora ou outra, né, por algum motivo que nos escapa também, isso vem à tona. Então dá essa questão, às vezes, com algo do passado, ou até também lá para frente, a partir da questão 425, salvo engano, vai tratar do sonambulismo, da dupla vista, né? Então, isso vai ficar mais claro também com o decorrer dessa ordem que o Kardec colocou para a gente, né? No Livro dos Espíritos, e especificamente da emancipação da alma, né? Então, nesse tópico especificamente, ele está tratando aqui principalmente, é lógico que as outras questões vêm no arcabouço, a questão do sonho, né? Mas das visitas espíritas entre pessoas encarnadas, né? Então, mas tudo isso faz parte de toda a nossa curiosidade, toda a vontade de conhecimento que a gente tem acerca da emancipação da alma. Mais alguém quer comentar? Se não, pode seguir. 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? Aí está falando as visitas, né? Isso. As visitas. De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Perfeito. Nessa pergunta, ele retoma muito do que a Celinha falou anteriormente da questão 402, dela em diante, né? Que vem falar dos sonhos, então sonhos de novo, né? Porque se na emancipação da alma, no sonho, né, encontramos, né, esses amigos espirituais, mas a gente não lembra disso, então para que serve, né? Acho que mais ou menos, a gente não lembra, né, desses encontros, dessas vivências espirituais, desses encontros ao longo da nossa emancipação da alma. Se esquece disso, esse ouvidamos aí, né, que utilidade que ela pode ter, né? Aí os espíritos respondem, de ordinário, ou seja, sempre, quando desperta, a gente guarda a intuição desse fato. Eu vou parar aqui um pouquinho e fazer uma reflexão conosco, faço comigo mesmo. No nosso, posso falar pelos meus dias, né? Dia tem 24 horas, 16 geralmente eu estou em vigília. Sabemos a hora que se eu durmo 8, eu não estou dormindo não, meu corpo físico meu espírito está 24 horas, né? Então, de ordinário, né, quando a gente desperta, a gente guarda a intuição desse fato e com certeza não guardamos tudo isso que vivenciamos espiritualmente, né? Quando isso acontece em sonho, porque você imagina bem, dá conta da vida, das nossas situações, durante a vigília, e ter que processar ainda tudo o que nos acontece espiritualmente durante o estado de emancipação da alma. Acho que é uma misericórdia divina de lembrarmos somente em termos intuitivos, seja bom ou seja ruim, né? Bom quando temos todo aquele processo e com dificuldades, né, com cansaço e outras coisas físicas, quando não cuidamos disso e temos encontros também que não desejamos, né? Então, quando a gente desperta, a gente guarda a intuição do fato, né? Do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente. Paro mais um pouquinho aqui. Ontem, no Fé e Caridade, o Wanderson deu uma palestra, né, para nós lá, para todo mundo que estava assistindo, encarnados e desencarnados, e ele ressaltou: talvez o que estejamos aprendendo aqui hoje fique em nós como intuição, para daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, isso aparecer com uma possibilidade de uso na forma de intuição. Ah, eu já vi isso, algo sobre isso, daí eu vou buscar, enfim, abro um caminho aí, né, em termos de busca e pesquisa. No plano espiritual também, quando emancipados do corpo, e temos esses encontros sadios de conversas, de experiências, de troca, de aprendizado também, guardamos a intuição, né? E no momento propício, né, porque Deus é a inteligência suprema, eu vou precisar disso. No momento propício, isso aparece como uma ideia, como uma intuição que vem espontaneamente, olha lá, sem que possais explicar como vos acudiram, né? E muitas vezes tomamos até isso como ideia nossa, né? Mas não é, né? Isso foi todo um trabalho, né, da misericórdia divina, do plano espiritual, né? E do nosso estudo e empenho também
durante, né, o estado de emancipação da alma, que trouxeram esses conhecimentos, olha lá. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, você imagina bem, se eu me cuido, tem aquela disciplina mental ao longo do dia e de vivência também do Evangelho de Cristo, e quando, no estado de emancipação da alma, encontro boas companhias, bons aprendizados, que podemos fazer muita coisa, né? Ele vai falar daqui a pouco, né? Emancipação da alma, estudar, aprender, né? Quando retornamos, temos o filtro da carne, que nos limita aí, esse aprendizado, os sentidos do espírito, né, em todas as suas faculdades, é imensamente maior quando comparado com os nossos 5 ou 6 sentidos físicos e por aí vai, né? Então, é muito restrito quando estamos aprisionados na carne, né? Então, tem como também guardar por várias condições, né? Então, lembramos disso na forma de intuição, né? Nós vamos lembrar quando for necessário e vai ser útil, né? Se fazemos algo de útil no nosso estado de emancipação. Alguém gostaria de comentar, fazer uma pergunta? Podemos? Próximo, então. Podemos. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Nossa, eu acho isso muito... Enfim. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais os motivos que a isso o induzem, que o espírito... Desculpa. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele o querer quando desperto. Bom, você volta um pouquinho na pergunta, por favor? Porque esse pedaço aqui é muito... É muito importante, né, esse começo. É muito importante, e essa pergunta e essa resposta que os espíritos trouxeram também, ela tem várias etapas, né? Então a pergunta é o seguinte, né? Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, eu quero essa noite encontrar com a Celinha. Quero essa noite encontrar com a Celinha. Quero falar-lhe, com o espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Quero falar isso com a Celinha quando for dormir. Quero sonhar com ela e quero falar isso com ela. Pode fazer isso? Os espíritos respondem. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, ou seja, o espírito sai do corpo, né? Preso, né, pelos laços, né, espirituais, e muitas vezes, quando emancipado do corpo, nada disposto se mostra fazer o que o homem resolvera antes de dormir. Porque a vida deste encarnado pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Então, o que eles nos traz nesse pedacinho, né? A parte material, o que a gente pensa, o que a gente quer enquanto encarnado, enquanto no corpo, né, preso ao corpo, é muito distinta da parte espiritual. Quando, da emancipação do corpo, o nosso espírito tem uma outra perspectiva, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que desejamos enquanto pensamos e desejamos materialmente. Brincadeira à parte, eu posso marcar esse encontro com a Celinha, sabe lá naquele falar isto? Imagina que a Celinha é uma excelente estatística, e eu sei que ela que eu quero conversar com ela no estado de emancipação da alma, e eu quero falar com ela, discutir os números da Mega Sena. Pergunta, quando, emancipado do corpo, o espírito da Celinha, ou o meu espírito, vai tratar disso? Não.
tem outras coisas ou questões espirituais mais importantes que nos escapam. E vamos buscar essas questões. Então, não funciona bem assim. Mas essa questão, né, se relaciona com homens, né, encarnados já bastante elevados espiritualmente. Do outro lado, nós temos outros que passam de modo muito diferente à fase espiritual de sua existência terrena, que se entregam às suas paixões e os vícios que os escravizam, ou se mantêm inativos. Às vezes acontece que o encarnado deseja, eu, Luciano, desejo encontrar a Celinha durante o sono, mas ao longo do meu dia, da minha vida, no estado de vigília, dou vazão às minhas paixões, né, mais ferozes, né, aos meus instintos que me levam sempre no caminho diverso daquele preconizado por Cristo, e de noite desejei encontrar a Celinha, né, conversar com ela, falar coisas boas e tudo mais. Então eu estou nessa situação aqui de outros diferentes, que me entregam às paixões. E às vezes o meu espírito nem sai dali de perto do corpo. Eu estou dormindo e o espírito está ali, ó, inativo. Quando não, né, eu desejei encontrar com a Celinha e vou encontrar com outros comparsas encarnados que simpatizam dessas mesmas paixões, dessas mesmas vibrações. Continua então, pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele querer quando desperto. Então, uma coisa é querer no âmbito material, encarnado, pensar e desejar esses tipos de encontro. Outra coisa é o espírito emancipado do corpo, o que de fato ele deseja. Pode ser bem diverso, então não funciona assim, né, conforme Kardec nos traz, né? Então é isso, a parte material, ela diminui muito em relação à dimensão espiritual, quando emancipado do corpo. Pode ser que quando emancipado do corpo, as minhas aspirações sejam diferentes daquela que eu tracei antes de dormir, fiz o pedido e desejei, né? Como diria, né, pedir são outros 500, se vai acontecer, a gente não sabe, né? Alguém gostaria de complementar? Pode ficar à vontade. Pode falar, amor. Não, eu só ia comentar assim que às vezes, por exemplo, mesmo que seja um motivo nobre, pode ser que o espírito da Celinha, usando exemplo aí, ele tenha um outro objetivo naquela noite, né? Exemplo, a gente querendo resolver as coisas lá do nosso estudo, né? Ah, vamos marcar a reunião, né? Vamos encontrar com a Celinha para saber que dia que vai ser essa reunião. Aí, tá. Só que às vezes a Celinha naquela noite já está programada de visitar, não sei, algum ente querido dela, que ele já está no outro plano. Aí não adiantar nada, mesmo se o motivo for bom, né? Então tem que muita coisa acontecer para isso daí dar certo, né? Sim, é verdade. Tem que haver, tem que refletir também do outro lado, né? Eu fiz um esquema aqui que eu estava pensando à tarde, preparando esse estudo, né? Estamos falando nesse capítulo aqui, né, das visitas espíritas entre pessoas vivas. Então tá, eu antes de dormir, desejo, né, peço ao meu anjo da guarda, a espiritualidade amiga, a Deus, para encontrar a Celinha, né, durante a emancipação da alma, e ela também, e a gente conversar, né, vamos conversar sobre o espiritismo, sobre a reunião, enfim. Então, acho que tem que haver esse encontro, né, eu como encarnado, manifestar esse pensamento, essa vontade que seja útil principalmente, né, então isso, né, vai compor ali o fluido cósmico universal, vai chegar até na Celinha, né? Essa energia, e se for compatível, né, a afinidade, né, e a Celinha também tiver a oportunidade, né, Deus concedendo, isso pode acontecer, né? Então tem que haver uma reciprocidade, né? Uma harmonia de pensamentos e oportunidade. Porque o contrário, conforme nessa resposta mesmo traz, acontece, né? Às vezes eu desejo uma coisa e
não cuidei disso ao longo do dia, né, e não tem reciprocidade em termos de energia com a Serinha, e vai acontecer exatamente o oposto, né? Vou me encontrar com irmãos tanto quanto desequilibrados estavam ou estão quanto eu estive durante o dia, né? Mas alguém levantou a mão? Eu Amigos da fé? levantei, seguindo isso aí que você falou por último, se não me engano, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, a situação em que os irmãos desencarnados, que estavam querendo prejudicar os trabalhos na Casa Espírita, eles se encontraram durante o sono com um dos trabalhadores da casa, que também já não tinha, não sei se era trabalhador da casa, alguém lá que não tinha umas intenções assim muito nobres, né? E aí se aproveitaram, encontraram com essa pessoa durante o sono para forjar uma determinada situação para prejudicar ainda mais, né, o andamento das atividades, né, dos trabalhos. Mas é isso, também o contrário também, parece que quando o objetivo é negativo, é mais fácil encontrar do outro lado. Sim, quando o objetivo pode ser negativo, e isso encontra brecha ainda nas nossas falhas morais, né, nas nossas dificuldades, nas nossas vicissitudes espirituais, temos um campo aberto aí também, né? Por isso que é muito importante, né, a disciplina do pensamento, da palavra e ação ao longo do dia, né? Porque isso vai me dar possibilidades, né, de quando da emancipação da alma vibrar numa outra sintonia e colaborar na obra divina, né, de outra parte, de outro lugar, né? Então, isso que é o mais importante, né? Tudo o que a gente está falando retoma desde lá do começo da questão dos sonhos também, né? Então, isso tem relação também direta com o sonho, né? Mais alguém? A gente pode ir para mais uma? Pode, Serinha, para passar um pouquinho. Mais uma pode. Então tá. (417) Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Muito bom terminar com essa pergunta e com essa resposta, né? Então, pode espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleia? Sem dúvida alguma, né? Então, quando estamos vibrando no bem, estado de vigília, querendo saber mais e aprofundar mais os ensinamentos de Jesus, não tenha dúvida que podemos, com outros irmãos que simpatizam das mesmas ideias, encarnados na emancipação da nossa alma, nos encontrarmos e, por que não, frequentarmos um congresso espírita no plano espiritual, de maneira a trazer conhecimentos, né, para dentro do nosso coração, né? Então, olha que ótimo, né? Ele faz ainda essa nota, né, que pelo termo antigo se deve entender os laços de amizade, contraídos em existências anteriores também. Então, eu posso encontrar irmãos que comungam, né, dos mesmos ideais de agora, como irmãos também que estão no plano espiritual e podem estar conosco também, aprendendo, estudando. E ao despertar, guardamos intuição de ideias que aurimos nesses colóquios, nesses seminários, né? Mas ficamos na ignorância de onde isso vem, mas está em nós, né? Então, acho muito bonito isso. Assim, o nosso dia físico aqui tem 24 horas, né? O espírito volta para o corpo, né? Quando pode voltar, né? O espírito volta para o corpo. Mas a questão é, né? O que fazemos, o que podemos fazer nesse horário de emancipação da alma? É muito bonito isso, ver que tem possibilidade também de avançarmos, espiritualmente falando e moralmente também, durante o sono, durante a emancipação da alma. Mas depende só de nós mesmos, daquilo que fazemos da nossa vida, daquilo que pensamos, falamos e agimos, né? Ou seja, eu volto na pergunta inicial, nas 413, que abriu isso tudo, né? Que está desperto ou em, né,
o insono e a emancipação da alma, né, fazem parte dessa duplicidade que é a vida de aprendizado, né? Então, é muito bonito isso. As duas coisas estão numa coisa só, nessa vida, né? Essa encarnação que estamos levando. A Mara Zanini? Isso. É o que você acabou de dizer dessa emancipação da alma, pode-se dizer também o que algumas pessoas falam, que é o desdobramento, quando você está desdobrado, é a mesma coisa? Eu vou pedir a Mara que mande, vamos pedir a Fran, que essa pergunta fique para o Pinga Fogo. Espiritismo responde. Repete para nós, Mara, por favor, para ela ficar gravada, porque nós estamos na hora, vai faltar também a questão 418. Por favor, Mara. Ah, tá. Eu queria saber se essa emancipação da alma é a mesma coisa que o desdobramento que você faz, que algumas pessoas dizem que você faz esse desdobramento. Algumas pessoas fazem consciente, já têm a capacidade de fazer consciente, e outras não. Exatamente. Então, você quer saber se a emancipação da alma e o desdobramento são a mesma coisa, considerando, inclusive, que umas pessoas fazem consciente e outras não, correto? Isso mesmo. Ok. Vamos deixar já marcada para o Espiritismo Responde, que essa resposta tem muitos desdobramentos. Bem interessante a pergunta. Mas agora, Obrigada. nós vamos agradecer o Luciano. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada a todos.